E o resort Itaiaia voltou ao centro das atenções em meio à polêmica envolvendo o ministro do Supremo, Dias Toffoli, e o Banco Master. A construção da segunda unidade do empreendimento segue em andamento, enquanto a rede mantém suas atividades e expansão. Documentos apresentados à Justiça do Paraná informam que todas as cotas de casas e apartamentos do Itaiaia Porto Rico, Residence e Resort foram vendidas, totalizando 220,2 milhões de reais. O complexo está sendo construído em São Pedro do Paraná, próximo a Porto Rico, na divisa com Mato Grosso do Sul. O empreendimento foi projetado com 220 apartamentos e 338 lotes de casas, além de estrutura de lazer com piscina, spa, restaurantes e outros serviços. O material publicitário descreve o local como destinado ao lazer e descanso familiar, com infraestrutura completa para turismo e hospedagem. Piotr, bom, até vir à tona esse escândalo do Master, nunca tinha ouvido falar do tal resort Itaiaia, lá na represa de Chavantes, né, em Ribeirão Claro, no norte do Paraná. E agora a gente já fala da do segundo empreendimento, o irmão, o primo gêmeo aí do resort Itaiaia, em construção, mais de 220,2 milhões de reais captados nessa construção. Inevitavelmente vai ser investigado também para saber toda a origem do projeto. Até porque o precursor vai ser investigado, está sendo investigado, deve ser investigado por tudo que revelou até então, né, da participação da família do Toffoli e tudo mais. O norte do Paraná, o Toffoli vem de Marília, né? É muito próximo ali ao Paraná. E tem muita gente de São Paulo que foi para lá. Estou falando de gente trabalhadora, tá? Da região ali do estado de São Paulo, que foi para o norte do Paraná. Tanto que eles são muito ligados a coisas de São Paulo e muito pouco até, inclusive, a Curitiba, né? Há voos, por exemplo, em Londrina, se você olhar para outras cidades, Maringá, tem voos para São Paulo mais fácil do que, por exemplo, é mais fácil vir para São Paulo do que para Curitiba. Mas essa é a parte boa, né, para explicar o porquê que você tem muito fluxo, inclusive, de paulistas naquela região. Mas no caso especificamente falando só do escândalo em si, claro, desse projeto adicional do Itaiaia, desse novo empreendimento turístico, tudo agora entra em suspeição que precisa ser analisado, no mínimo precisa ser investigado e analisado, para saber, por exemplo, como é que foram concedidas as licenças. Isso é só uma pergunta, tá? Uma investigação não é uma acusação por hora. Mas é uma questão de entender o que aconteceu, porque nós sabemos para o que o Itaiaia estava servindo até outro dia. E só mais uma informação, segundo a apuração do Estadão, os irmãos Dias Toffoli, o José Eugênio, o engenheiro e o padre, o José Carlos Dias Toffoli, detiveram entre 2021 e 2025 18% desse Itaiaia Porto Rico, desse novo empreendimento, mas a participação foi vendida, então, em fevereiro do ano passado. Olha, tem várias coisas. Eu acho que assim, a gente precisa, primeiro, aqui foram vendidas todas as unidades. Então, a primeira coisa é saber quem comprou essas unidades. É bom dar uma olhada, né? Porque todas foram vendidas e tudo até agora, absolutamente tudo até agora, que envolve o tal do Itaiaia, tem grilo, tem coisa estranha. Nada, até agora nada sobre o Itaiaia foi transparente. Os caras têm um cassino clandestino dentro do resort, imagina. Então, outra coisa, 220 milhões, é isso que os apartamentos e casas, as cotas dos apartamentos e casas foram vendidos? Agora, como é que o Vorcaro, ele comprou 30% por 35 milhões? A gente não viu essa semana? 35 milhões, parceiros dos extratos, falaram que eram da compra de parte do Itaiaia, que dava lá 30%. Pô, se 30% vale 35 milhões, como é que eles venderam as cotas todas por 220 do empreendimento novo? Uma coisa não fecha, essa conta não está fechando. Então, é um bom início para a Polícia Federal, claro, novamente, se o Moraes não, no inquérito das fake news, começar a abrir inquérito outra vez, investigação, determinar que as pessoas não possam mais investigar o Itaiaia, não possam frequentar o Itaiaia, só falta essa. O Itaiaia virar um lugar onde ninguém mais pode sequer frequentar para algum tipo de investigação. Mas se até o momento em que isso for permitido, é bom que se verifique. Como é que essa conta aqui não fecha
é exposta? Onde que isso que não bate pode ser verificado? Como é que a gente apura que isso é lícito se essas contas não fazem o menor sentido? Quem são os gênios que compraram esse empreendimento porque acharam que era muito bom? Como a Paula disse, até agora ninguém sabia daqui que era o tal do Taiaiá. Eu também descobri no momento em que o Taiaiá virou caso de polícia, com clandestino interno, nesse momento é que eu descobri que existia o Taiaiá. Mas fico pensando aqui, se eu fosse comprar, ou eu como investidor, botar dinheiro no empreendimento, eu vou lá e descubro que tem um cassino clandestino. Será que eu não olho e falo, isso aqui deve ser esquisito, deve ter coisa aqui, é melhor não botar meu dinheiro. Então assim, quem foram as pessoas que compraram? Por que essas contas não fecham? Quem tem que responder isso pra gente é a Polícia Federal. E rápido, antes que o Moraes impeça. Marcília está fazendo questionamento sobre a contabilidade, as contas que não fecham. Nossa audiência aqui falando que é a matemática da Dilma Rousseff, que não está fechando a conta do Taiaiá. Será que ela comprou também uma unidade do Taiaiá? Unidade, não sabemos. Saberemos.